Para que sermos escravos do pecado, se nós temos a graça de Deus como liberdade? Perceba que eu estou falando de dois perfis, escravos do pecado e os que aceitam a graça de Deus como liberdade. A Bíblia fala desses dois perfis de pessoas, os que eram escravos do pecado. Vamos lembrar de alguém que era escravo do pecado? A prostituta Maria Madalena. Não me toque, sou impura. Não chegue perto de mim porque eu estou impura, escrava do pecado. João Batista, eu não sou digno de desamarrar a sandália dos teus pés. Ele não era escravo do pecado, mas sentia indigno de desamarrar as sandálias dos pés do rei. Pedro, eu não posso lavar teus pés, você não pode lavar meus pés, um miserável como eu. As pessoas não eram diretamente escravos do pecado, talvez todos que eu estou falando, mas se sentiam pecadores, necessitados da graça de Deus. E automaticamente esses homens e mulheres. E hoje nós temos também pessoas desse tipo, e vão a Deus e aceitam a graça. A graça, ela salva, ela liberta, ela restaura, ela renova. A graça dá um novo sol, dá um renovo, um sentimento novo. Essa é a graça de Deus. Mas eu quero falar sobre um personagem, um perfil que é muito mais grave do que tudo isso. É aqueles que não se sentem escravo do pecado e automaticamente não aceita a graça de Deus. Você sabia que tem esses? Você sabia que há uns que ele não é uma coisa nem outra, eles são os mornos. Eles não são quentes, eles não se destacam com fervor espiritual, eles não têm aquela paixão para conhecer a Deus. Bom, mas eles também não é frio, eles não rejeitaram a Deus, ele é mornos. Eles têm suficiente vida espiritual para deixá-los confortável, mas não o suficiente para serem fervorosos. Eles não podem ser considerados santos e nem enquadrados como pecadores. Você sabia que esse é o perfil que mais tem nos dias de hoje? O indivíduo que ele acha que não precisa de nada. É o homem que está no meio do pecado, no meio do erro, no meio da culpa, no meio dos problemas, mas diz assim, não, o problema não é problema, o pecado não é pecado, o erro não é erro, eu estou bem assim, está normal assim. Quem foi que disse? Foi o pastor? A Bíblia diz assado, mas quem foi que disse? Tem o quarto evangelho, mas eu apresento o quinto, é o meu jeito, o meu modo, o que eu acho, o que eu prefiro. As irmãs dizem, não tem nada a ver, isso é normal, os irmãos dizem, isso é equívoco, isso é exagero. Esse é o grande problema. E Satanás está deitando e rolando na vida de muitos que agora estão com um novo conceito. Não, aquele problema que a igreja falava daquilo lá, mas agora não precisa mais. Não, é porque naquele tempo a igreja não tinha luz e agora tem misericórdia. Na verdade, talvez a luz tinha no passado, de repente agora pode estar tendo escuridão na vida de muitos. Queridos, nós precisamos ter cuidado, porque o erro de Satanás é o maior de todos, é de colocar na sua mente que o pecado não é mais pecado, que aquilo que você precisava cuidar ontem não precisa mais cuidar hoje, e aí você se torna autossuficiente, aquele indivíduo que não precisa de nada. E você, na verdade, continua desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, de uma forma muito mais grande do que o que entende o seu erro, do que o que entende o pecado, do que aquele que diz, não, Senhor, o publicano, a oração do publicano, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. Mas você é o fariseu moderno. Senhor, eu tenho dizimado. Senhor, eu tenho ofertado. Está pegando o imóvel que é de propriedade exclusiva de Deus e que tu é mordomo e está arrendando para um indivíduo abrir nos sábados do Senhor para colocar um comércio e está dizendo, Senhor, mas eu estou na igreja, sou um adventista do sétimo dia. Está comprando mercadorias com nota, meia nota, adulterando as notas fiscais e comprando pela metade para não pagar o imposto. Não, mas o governo rouba, eu também vou roubar. É um conceito novo, Se está roubando de quem rouba, não está roubando ninguém. Sabe, eu tenho medo de mim e de vocês se estivermos com esse pensamento, porque o Senhor Jesus está vindo aí. Ele está vindo aí, você entende isso? Ele vai voltar no futuro muito próximo, estamos tão perto. Há 2000 anos atrás, Paulo disse, o dia se vai e a noite vem, deixai as obras das trevas e fizeis as obras do dia, porque o Senhor está voltando.
E agora, 2000 anos depois, Jesus está às portas. E você está aí agora com o seu conceito, com as suas ideias miseráveis, querendo justificar as coisas, querendo explicar as coisas para Deus. Sai dessa vida antes que seja tarde demais. Conserta a tua vida, ordena a tua casa, porque o fim se aproxima. Faz um concerto com Deus, entrega a tua vida a Deus, seja humilde diante de Deus e compreende que você é um miserável, um desgraçado, um pobre, cego e nu e que precisa desesperadamente do renovo e da graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você e que você possa, em nome de Jesus, enxergar que estamos andando à beira de um abismo e faz uma enorme diferença se dermos um passo na direção errada. Caminhe na trilha certa, permita que Deus coloque uma rédea em você para te domar, para te lapidar, para fazer você andar num compasso dele e eu também, para que possamos agradar o coração do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Jesus possa te remir essas bênçãos, possa vir e lembre-se, a certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida, em nome de Jesus, que é tempo de renovo, é tempo de reviravolta espiritual e que é hora de pegar o caminho para o alto, em nome de Jesus.